Fala galera do Paparazitando, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos explorar histórias intrigantes de figuras icônicas, cujas partidas prematuras deixaram perguntas sem respostas, e teorias conspiratórias que até hoje alimentam nossa imaginação. As informações apresentadas neste vídeo são baseadas em registros históricos, relatos disponíveis na mídia e teorias levantadas por terceiros. Este conteúdo não tem a intenção de afirmar verdades absolutas ou promover ideias sensacionalistas. É apenas um convite para refletir sobre o impacto dessas histórias no imaginário coletivo. George Reeves. Em 1959, o ator de Superman, George Reeves, morreu com um tiro na cabeça. Sua morte foi considerada suicídio, mas muitos realmente suspeitaram e ainda suspeitam de assassinato. Suspeita-se de que tenha acontecido um crime violento, porque o tiroteio ocorreu durante uma visita social entre Reeves e 3 de seus amigos, incluindo sua noiva. A motivação? Ainda não se sabe. Anna Nicole Smith. A morte de Anna Nicole Smith, em fevereiro de 2007, continua a ser um tema de especulação e controvérsia. A icônica personalidade da televisão, conhecida por sua trajetória polêmica e cheia de reviravoltas, faleceu devido a uma overdose acidental de medicamentos, segundo o relatório oficial. No entanto, teorias conspiratórias sugerem que forças externas podem ter influenciado sua vida tumultuada. Para alguns, a atriz teria sido vítima de manipulações psicológicas que contribuíram para seu estado frágil, mas nada foi comprovado. A verdadeira história por trás de sua trágica morte talvez jamais venha à tona. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, aclamado como um dos maiores guitarristas da história, faleceu aos 27 anos, em 1970, deixando o mundo chocado e repleto de perguntas. Oficialmente, sua morte foi causada por asfixia após consumo excessivo de álcool e medicamentos. Contudo, o comportamento paranoico de Hendrix em seus últimos dias e sua postura crítica em relação a certos aspectos da sociedade alimentaram teorias sobre uma possível perseguição. Até hoje, a morte do lendário músico é envolta em mistérios que mantêm seu legado como um ícone cultural e musical. Grace Kelly. Grace Kelly, a renomada estrela de Hollywood que se tornou princesa de Mônaco, perdeu a vida em um trágico acidente de carro em 1982. De acordo com registros oficiais, ela sofreu um derrame enquanto dirigia, o que a levou a perder o controle do veículo. Contudo, sua morte foi alvo de especulações devido à sua transição de uma carreira brilhante no cinema para uma posição de destaque na realeza. Conspiracionistas sugerem que sua morte pode ter sido planejada, mas não há evidências que sustentem essas alegações. Grace Kelly continua sendo lembrada como um símbolo de elegância e talento atemporal. Kurt Cobain. A morte de Kurt Cobain, líder da banda Nirvana, em abril de 1994, marcou o fim de uma era no rock e deu início a um turbilhão de teorias conspiratórias. Oficialmente classificada como suicídio, sua morte é constantemente questionada por fãs e investigadores independentes, que apontam inconsistências nos relatórios. Cobain, que lutava contra o vício e a pressão da fama, é descrito por muitos como uma alma atormentada. Apesar das dúvidas e teorias que cercam o caso, o impacto de sua música e de sua personalidade continua vivo, perpetuando seu legado como uma figura icônica e controversa do grunge. Jim Morrison. Jim Morrison, o carismático vocalista do The Doors, foi uma das figuras mais enigmáticas do rock dos anos 60. Sua morte, oficialmente registrada como um ataque cardíaco em 1971, alimentou uma onda de teorias conspiratórias. Alguns especulam que Morrison estava profundamente envolvido com o ocultismo e que, em vez de morrer, teria sido ajudado por uma sociedade secreta a forjar sua própria morte para viver no anonimato. Após sua suposta morte, diversos relatos de avistamentos de Morrison em locais obscuros aumentaram as especulações sobre sua suposta fuga. De acordo com essas teorias, ele estaria vivo, oculto, em algum lugar, longe dos holofotes. Contudo, como toda teoria conspiratória, a verdade sobre o destino de Morrison continua envolta em mistério.
Whitney Houston. A trágica morte de Whitney Houston, em fevereiro de 2012, continua a gerar discussões e teorias sobre o que realmente aconteceu. A versão oficial aponta para um afogamento acidental em uma banheira, causado por abuso de substâncias, mas existem teorias que sugerem uma trama mais sombria. Alguns afirmam que a cantora foi marcada para morrer antes dos 50 anos, com a alegação de que a sociedade secreta teria causado sua morte por afogamento. O mais intrigante é que, no mesmo dia de sua morte, sua gravadora continuava a realizar uma festa no saguão do hotel, alegando que isso seria um tributo a Houston, mesmo depois de sua morte ser confirmada em outro andar. Esse comportamento incomum alimentou ainda mais as especulações e o mistério ao redor de sua morte. Malcolm X. Malcolm X, uma das figuras mais influentes e polêmicas do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, também foi vítima de teorias conspiratórias. Conhecido por seu discurso incisivo e seu ativismo radical, Malcolm X fazia inimigos poderosos ao desafiar o sistema opressor. Em 21 de fevereiro de 1965, ele foi assassinado durante um discurso em Nova York. Mas há muitos que acreditam que o assassinato foi resultado de uma conspiração muito maior. Alguns apontam que forças governamentais ou outras entidades poderosas estavam envolvidas, temendo sua crescente influência. Malcolm X permanece uma figura cercada de mistérios, com sua morte sendo um dos capítulos mais sombrios da luta pelos direitos civis. Elvis Presley. A morte de Elvis Presley, o rei do rock and roll, é rodeada por teorias conspiratórias que continuam a fascinar o público até hoje. De acordo com algumas dessas teorias, Presley teria sido manipulado, sendo mantido sob controle e até drogado para se manter distante do mundo exterior e em um estado físico comprometido. Outra teoria sugere que Elvis, como informante do FBI sob o governo de Richard Nixon, foi eliminado após a morte do diretor do FBI, J. Edgar Hoover, em 1972. A conspiração se intensificou com rumores de que Elvis não teria morrido de fato, mas sim faked his death, e continua vivo em segredo, longe das câmeras e da vida pública. Seja qual for a verdade, o mistério em torno de sua morte mantém vivo o culto à sua figura, que permanece um ícone da música e da cultura popular. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. é lembrado como um dos maiores líderes da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele se destacou não apenas por sua defesa da igualdade racial, mas também por suas contundentes críticas à Guerra do Vietnã. King via o conflito como uma ferramenta de lucro para indivíduos poderosos, o que, segundo algumas teorias conspiratórias, teria colocado sua vida em risco. À medida que sua influência aumentava, muitos acreditam que sociedades teriam se sentido ameaçados por sua voz crescente e buscado eliminar King. Teorias sugerem que a sociedade secreta orquestrou as condições para seu assassinato, temendo que ele fosse um obstáculo para seus interesses ocultos. A morte de King em 1968 continua envolta em mistério, com muitos ainda questionando a verdadeira motivação por trás de sua tragédia. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, foi um dos grandes defensores da União durante a Guerra Civil Americana. Uma de suas decisões mais ousadas foi permitir que o governo imprimisse os 450 milhões de dólares em moeda livre de dívidas e juros, sem depender dos banqueiros poderosos da época. Essa ação, que visava enfraquecer o controle financeiro da elite, segundo teóricos, teria irritado uma sociedade secreta que via seus interesses ameaçados. Para muitos, o assassinato de Lincoln, em 1865, não foi um ato isolado, mas uma conspiração cuidadosamente planejada. A teoria sugere que John Wilkes Booth, o homem responsável por matar Lincoln, estava ligado à sociedade secreta, que buscava preservar seu controle financeiro sobre o país. John F. Kennedy. O assassinato de John F. Kennedy, ocorrido em 22 de novembro de 1963, é um dos maiores mistérios da história moderna. O evento gerou inúmeras teorias conspiratórias, especialmente sobre a possível ligação do presidente com sociedades secretas. Alguns afirmam que Kennedy, inicialmente aliado ao grupo, começou a resistir aos seus planos, o que teria levado à sua execução.
Sua morte, considerada por muitos como uma retaliação por desafiar os interesses da sociedade secreta, permanece envolta em especulação. Teóricos continuam a questionar se o assassinato de Kennedy foi realmente o resultado de uma conspiração interna envolvendo forças ocultas, e se seu legado de luta contra o poder estabelecido foi a verdadeira causa de sua queda. Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, acusado de ser o assassino de John F. Kennedy, também está no centro de diversas teorias conspiratórias. Alguns teóricos acreditam que Oswald foi agindo sob controle mental no momento do assassinato. Após ser preso, Oswald foi morto por Jack Ruby em 24 de novembro de 1963, o que alimentou ainda mais as especulações sobre uma conspiração maior. Muitos acreditam que sua morte foi uma tentativa de silenciá-lo, impedindo-o de revelar quem realmente estava por trás da ordem para matar o presidente. O mistério envolvendo a morte de Kennedy e os eventos subsequentes continua a gerar discussões e teorias sobre as forças ocultas que podem ter influenciado a história americana. Otis Redding. O aclamado músico Otis Redding perdeu a vida em um acidente de avião em 10 de dezembro de 1967. Teóricos da conspiração apontam para a música Otis, de Kanye West e Jay-Z, supostos membros da sociedade secreta, como uma homenagem ao sacrifício de Redding. Para esses teóricos, a canção seria mais uma peça no quebra-cabeça que liga o lendário artista a um plano sombrio de controle e manipulação. John F. Kennedy Jr. A morte de John F. Kennedy Jr. em um acidente de avião em 16 de julho de 1999 continua sendo um terreno fértil para teorias da conspiração. Alguns acreditam que ele possuía informações que ligavam a CIA e o então presidente George H.W. Bush, supostamente membro dos Illuminati, ao assassinato de seu pai, John F. Kennedy. Teóricos dizem que JFK Jr. estava prestes a revelar essas descobertas ao mundo, mas foi silenciado antes que pudesse fazê-lo. Para esses teóricos, o acidente de avião foi orquestrado pela sociedade secreta para proteger seus segredos sombrios. Robert F. Kennedy. Assim como seu irmão mais velho, John F. Kennedy. Robert F. Kennedy era uma figura política de grande destaque e influência nos Estados Unidos. Em 1968, ele se tornava uma ameaça crescente, devido às suas críticas ferozes à administração de Lyndon B. Johnson e, principalmente, à Guerra do Vietnã. Seu crescente apoio popular e suas ações em prol de mudanças estruturais no país faziam dele um adversário perigoso para as forças ocultas que controlavam os bastidores da política americana. Em 6 de junho de 1968, Robert foi assassinado por um atirador solitário, mas muitos ainda acreditam que sua morte foi orquestrada. Para alguns teóricos, o assassinato de RFK foi uma medida extrema para garantir que sua visão de um futuro mais justo e menos influenciado pelo poder secreto fosse silenciada. Frank Zappa. Frank Zappa foi um dos músicos mais inovadores de sua geração, conhecido por sua crítica feroz ao sistema político e social. Sua música e filmes eram veículos para denunciar os abusos de poder e a manipulação da sociedade, tornando-o uma figura extremamente controversa. Quando Zappa faleceu em 1993, devido a um câncer de próstata, surgiram teorias que questionaram a natureza de sua morte. Alguns acreditam que a sociedade secreta, percebendo-o como uma ameaça por sua atitude rebelde e suas críticas incessantes, teriam deliberadamente provocado sua doença. Teóricos apontam um incidente durante um show, quando Zappa sofreu um ataque violento, como um possível indicativo de que ele estava sendo atacado por forças ocultas, que queriam silenciá-lo e controlar sua voz contra o sistema. Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper. A tragédia que vitimou os músicos em um acidente de avião no dia 3 de fevereiro de 1959, conhecida como o dia em que a música morreu, continua a alimentar uma série de teorias conspiratórias. Muitos acreditam que o acidente não foi apenas uma fatalidade, mas sim um evento orquestrado. A morte precoce desses ícones da música, que estavam no auge de suas carreiras, teve um impacto profundo na indústria musical e na cultura popular.
A coincidência de seus falecimentos, associada ao fato de que eles estavam se tornando figuras de destaque em suas respectivas áreas, é vista por teóricos como uma forma de eliminar ameaças em potencial à estrutura de poder da sociedade secreta. A natureza misteriosa do acidente, com relatos conflitantes e investigações inconclusivas, continua a ser uma pedra fundamental para as especulações sobre as verdadeiras causas de suas mortes. Este conteúdo explora teorias conspiratórias que são amplamente debatidas. As informações apresentadas são especulativas e não refletem a verdade absoluta. O objetivo é incentivar a reflexão sobre eventos históricos e suas possíveis conexões com forças ocultas, sem afirmar a veracidade dessas teorias. Ei, paparazzis, qual dessas mortes te deixou mais intrigado? Me diz aí nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vou deixar mais um vídeo para assistir.